mais por este trabalho. De facto, a vida é tudo, até a morte. E por isso vamos falar dela. Esta senhora já a conhece muito bem. Isabel, bem-vinda. Muito obrigada. Cristina, a Isabel está gosto. aqui à frente dos cuidados paliativos há muitos anos e com ela temos falado muito dessa vertente de terminar de uma forma mais tranquila este nosso percurso. Mas juntámos à conversa a Ana Cláudia Quintana Arantes. Tem este livro que veio aqui divulgar a Portugal, é médica também, e que tem este título que nos deixa a todos a pensar. A morte é um dia que vale a pena viver, mas nós não o queremos, nunca. Então como é que assumimos isto? Bom, a ideia é que seria muito bom se as pessoas tivessem um pouco de curiosidade para saber por que a morte é um dia que vale a pena viver, já que estão todos muito certos de que não vale a pena e aparece essa oportunidade de pensar diferente. Seria um espaço bem interessante das pessoas se abrirem a uma nova perspectiva do que é morte. Mas nós queremos fugir da morte, queremos que ela venha ou mais tarde. Eu acho até que achamos todos que não vai acontecer. É ou não é, Isabel? Nós passamos aqui, nós achamos, pronto, toda a gente morre, até hoje não ficou cá ninguém, mas temos sempre naquela perspectiva que a nós não nos vai acontecer. A questão é se isso nos tem tornado mais felizes ou não. Essa ideia de que não vai acontecer, portanto, não falamos, metemos aqui para debaixo do tapete. A pergunta é, e vivemos melhor dessa maneira? Parece que nós coincidimos e coincidimos com muito mais gente que trabalha nesta área das questões do fim de vida, que de facto fazer de conta, brincar ao fazer de conta, não nos faz nada bem. Aliás, aceitar e integrar isso nas nossas vidas faz, por exemplo, achar fantástico os momentos que se viveram aqui há bocadinho e outros. E, portanto, essa é também uma lição de quem está a conviver mais com as pessoas no fim da vida e que a Ana Cláudia mostra aí muito bem. Apreciamos melhor as coisas boas e intensas da vida, valorizamos melhor. Portanto, talvez perder o medo de nos abeirarmos desta realidade nos possa trazer mais felicidade. E, portanto, então, mais vale olhar para essa perspectiva. Mas nós temos medo porquê, Ana? Porquê é que temos medo? Porque nós pensamos que nós não temos só medo da morte, nós temos até medo de conversar sobre ela. Eu penso que nós temos medo da morte porque nós não sabemos utilizar bem nosso tempo. A gente faz muito mau uso do tempo. E quando se pensa sobre a morte, dá aquela angústia de o tempo vai acabar. Então, agora nós sabemos que é o fim, não é? E aí eu preciso me apressar e eu não sei direito o que é prioridade, porque a maior parte das pessoas se perde ao longo da sua vida muito presa a coisas absolutamente insignificantes. Tipo o quê? Tipo, você querer agradar as pessoas para poder ser aceito. Você ser uma pessoa que você não desejaria ser, mas você para poder agradar. Curioso, porque nós todos dizemos que a maturidade se vai ganhando com o tempo, mas conforme vamos ganhando a maturidade, chegou a hora de ir embora, não é? Mas estamos sempre a aprender, isso é muito interessante. E para quem acha que o fim de vida pode ser... E quando nós falamos de fim de vida, é muito importante também deixar aqui essa pedagogia de que não estamos a falar apenas nos últimos dias. É uma pena quando é nos últimos dias. Podemos usar bem esse tempo, mas nós estamos a falar de últimos meses, às vezes de últimos anos. E, de facto, os últimos tempos podem ser, e são muitas vezes, com mérito das pessoas que os vivem e com mérito das equipas que os acompanham, momentos de uma intensidade e de uma riqueza extrema. Isabel, do contacto que tem com os seus doentes e das pessoas que lá estão, percebe logo quando já houve uma aceitação daquele dia que vale a pena viver? Nota-se nas pessoas? Eu acho que é um processo, ou seja, nós temos uma grande responsabilidade, que é ajudar as pessoas a fazer um caminho, mas o mérito e o percurso é delas, é o delas, não é o nosso percurso, como a Ana Cláudia costuma dizer, é o percurso das outras. A pessoa tem que o fazer sozinha, nisto é sozinha, não há hipótese nenhuma. Como em muitos outros momentos da vida, são momentos de solidão, mas que seja uma solidão bem acompanhada. Bem acompanhada. Sim, mas ninguém consegue morrer por nós, pois não? Como é óbvio. E vamos ter todos que passar por isso, por essa experiência. Eu penso, Cristina, que essa experiência proporciona para todas as pessoas a chance de serem protagonistas das próprias vidas. Isso. Então, seria muito interessante que, a partir do pensamento, da reflexão sobre a tua morte, você possa assumir esse papel antes de ter um diagnóstico de uma doença grave. Eu acho que só pensamos nisso quando temos este diagnóstico. Mas vale a pena pensar de outra maneira. Porque, de facto... Que é, se eu vou ter este dia na minha vida,
eu tenho que me organizar a partir de hoje para a viver em pleno, não é? É perceber que eu tenho uma coisa fantástica entre as minhas mãos, que é a minha própria vida, da qual eu quero ser protagonista, e é muito importante porque nós aprendemos muito com as pessoas que estão no fim da sua vida. Uma das coisas que as pessoas nos falam muitas vezes é sobre os ses. Se eu tivesse feito, se. A outra coisa é a culpa. Eu tenho culpa disto, e é muito importante. Mas por isso é que às vezes há famílias que se unem só nesse momento. Ou pessoas não, que não ou se não. falaram. Sim, são pessoas que algumas têm não, histórias, não é? as histórias mas são há o caso de fantásticas. pessoas que já não se falavam há 10 anos e que na hora da morte se aproximam. Sim, porque há tarefas de final de vida, como a questão do pedir desculpas, como a questão de dizer eu gosto de ti. Podemos perguntar às pessoas que lá estão em casa a ouvir-nos, quantas vezes dizem às pessoas que estão ao lado delas, seja o marido dá 5, ou dá 20, ou dá 30, eu gosto de ti. Se calhar pensarem, e se eu amanhã já não puder dizer-te eu gosto de ti? Então nunca é demais dizer eu gosto de ti. Se calhar não diz como dizia na adolescência, diz de outra como forma. a história dos beijos, não dá o beijo da mesma maneira, não é? Mas que dê, eu estou como o Eduardo, mas que dê a quem acha que é importante e termos esta noção que, de facto, o final de vida pode ser um tempo muito rico, pô-lo para debaixo do tapete, não falar, e portanto é corajoso, é arrojado como você nos tem habituado a estar num programa da manhã a falar disto. Porquê é que estamos a falar disto? Porque vale a pena falar disto para viver melhor. E, portanto, toda a gente está interessada em viver melhor, acho eu, não é? E, portanto, depois de milhares de pessoas, que eu hoje, se a Cristina me permitir, vou corporizar no António Feio e a Bárbara, que está aqui no estúdio connosco, por felizes coincidências. Eu já vou ter com ela a dar-lhe um beijinho, porque ela já está ali à espera. As teias e as redes que a vida tecem, e lembrar no António que estas pessoas são pessoas muito corajosas, grandes, que fazem uma trajetória final que é um exemplo para toda a gente, não de derrota, não de coitadinhos, mas de grandiosidade. Nós encaramos a morte como derrota, não é? É assim, levam-nos. Mas isso é tão tolo, tão bobo, porque todos morrem, então não somos todos fracassados. Não. E o pensamento da morte ser um fracasso é uma grande tolice. Mas a dor que sentimos, porque alguns dos nossos já foram, a dor da perda, não é isso que nos causa aqui um trauma maior em relação à morte? Na verdade, quando você perde uma pessoa que você ama muito, você, na verdade, não perdeu, ela só ficou invisível. O seu pai morreu, mas ele não deixa de ser seu pai. Você não deixa de ter história com ele. Aí você tem saudade de vê-lo, de encontrá-lo, mas ele não deixa de existir. O que traz muita dor para as pessoas é quando se pensa nisso, se percebe que há atraso. Não, deixou de dizer eu gosto de você, eu gosto de ti, deixou as coisas que ficaram por fazer, não é? Ficaram por fazer, e aí não tem mais tempo. É isso que nos faz sofrer. E essa coragem de manifestar afeto, de demonstrar a fragilidade, a vulnerabilidade que uma lágrima proporciona, é muito desafiador na sociedade que nós temos hoje. Você só pode estar bem se estiver rindo, sorrindo e falando amenidades. Quando você se aprofunda em algum tema mais delicado, as pessoas não têm coragem de entrar nisso. Não, mas quando na situação de doença, principalmente, Isabel, que é a sua realidade, no fundo, E a está. Ana Cláudia São das duas, sim. Fala um bocadinho porque em Portugal a conhecem mais a si. Há aquele momento em que a família deixa ir. Nós ouvimos muito esta expressão. Ou não deixa ir. Sim. Ou não deixa ir, isso é muito interessante, quer por parte das famílias, quer até por parte dos profissionais. Não é invulgar nós ouvirmos os médicos a dizer morreu-me um doente. Onde é que está o foco aqui? Nele próprio, na perda que ele sofreu, não no outro que morreu. E, portanto, é o impacto da perda em mim que faz com que, por exemplo, algumas vezes nós assistimos a isso, que as famílias estejam mais centradas na sua própria dor no que no paciente, que até pode não ter dor. E aqui nós falámos de saudade, que é um sentimento tão português, esta ideia de tornar a saudade mais doce. Todos nós temos saudade de muitas pessoas e de muitas coisas. Não é mau que isso nos emocione, não devemos rejeitar isso, mas pensar que nós só temos saudade porque vivemos momentos bons. Eu acho que ninguém tem saudade de momentos que foram maus. Portanto, é um património, é um privilégio. E nós irmos construindo este património das coisas que temos saudade e habituarmos depois a olhar para elas com um sorriso. Que bom, eu tenho saudades do meu pai, mas eu lembro-me
de imensas coisas boas que vivi com o meu pai. Que bom que... Aliás, eu acho que o tempo só ficam as boas mesmo, não é? Se calhar é um bom filtro da natureza. Portanto, a saudade não tem que ser necessariamente má. Se nos recorda coisas boas que nós tivemos o privilégio de viver. Então, Ana, como é que se lida com a morte repentina? É que uma coisa é nós nos irmos preparando para ela. Outra coisa é alguém que tem 20 anos e de repente vai, não é? Essa pessoa que viveu 20 anos com outras pessoas que a amavam e que ela também partilhava desse amor, teve 20 anos para proporcionar para essas pessoas uma experiência única. 20 anos não é pouco. 10 anos não é pouco, 5 anos não é pouco. Mesmo quando você tem a morte de uma criança, você tem uma experiência... Que é incompreensível aos nossos olhos primeiro, não é? A experiência de ser mãe, a experiência de ser pai, de ser avó, ela nunca vai ser retirada. É um privilégio ter sido mãe e pai daquela criança. Então, não se pode colocar a morte repentina como algo improvável de acontecer. Ela pode acontecer. Por isso que a provocação grande que eu trago é essa vivência, essa experiência de tempo de vida intensa, porque pode acontecer de qualquer um de nós morrer. E aí, a partir do momento que você desaparece da vista de alguém, o que você deixa? Não pode deixar a impressão de que a vida de uma pessoa de 20 anos tem que caber dentro de um acidente de carro. Não cabe, são 20 anos, é uma história. Aquilo é dolorido, é muito dolorido. É difícil, é muito difícil. Mas não é impossível você continuar percebendo o quanto de importância daquele amor continua existindo na sua vida a partir daquela Então, perda. no fundo, qual é a mensagem, Isabel? Porque por muito que se fale, é difícil de aceitar. É difícil e nós não viemos aqui dizer que não é difícil. Sim. Difícil é diferente. Isto não é tão bonito assim. Não, ninguém, a morte não é bonita, não é? Não é nessa... Até pode ser. Agora, e pode ser provocador. E tantas coisas se fazem de forma provocatória. Eu acho que é bonita se ela encerra uma vida intensa, bem vivida, que alguém, quando chega ao seu final, diz: eu gostei de ter vivido, a minha vida valeu a pena, que é uma coisa que nós temos muito que ajudar as pessoas no fim de vida, é, ao olharem para trás, pensarem: caramba, a minha vida valeu a pena. Tive momentos menos bons, tive erros, mas valeu este sentimento do valer a pena, de deixar as culpas e deixar os remorsos e de estar orgulhoso daquilo que fez, porque, de facto, nós estamos a falar de uma inevitabilidade. Sim. Isto vai acontecer, quer a gente fale, quer não fale, quer a gente queira, quer não queira. Se o coração estiver mais sossegado, portanto, é melhor, não é? Que isto não contribua nem para nós, qualquer uma de nós e as equipas com que temos o privilégio de trabalhar, anda todo o dia a dizer: a morte vai acontecer, a morte vai acontecer. O que isto nos faz é abrir-nos à vida. Essa é a mensagem. Quem ganha curiosidade por ir ler um livro como a da Ana Cláudia e levar mensagens para a vida, é o que eu também digo no prefácio, vive melhor. Portanto, não tenham medo, porque não se tornam em pessoas mais soturnas, tornam-se antes, e quem trabalha connosco sabe que assim é, em pessoas mais ligeiras, soltas e que apreciam intensamente as coisas boas da vida. Apreciam, por exemplo, o privilégio de estar aqui consigo e com esta equipa grande para falar de um tema que vale a pena. Então, mas deixe-me só tirar a morte agora e que fique só esta frase, esta, aqui. Vale a pena viver. Vale mesmo. Mesmo por causa da morte, vale a pena viver, exatamente. Boa viagem. Obrigada, Isabel. Um grande beijinho.